Veio eu tenho uma dúvida e o Léo está fazendo uma pergunta. Quanto tempo demora um processo trabalhista, Tanila? E a outra pergunta que eu quero fazer aí realmente é uma dúvida mesmo. Às vezes tem muitos empresários, né, que querem colocar câmeras nas suas empresas. Isso tem que ter um apoio jurídico, tem que ter o consentimento. Tira essa dúvida aí para um monte de gente que tem essa dúvida se eu devo ou não devo colocar uma câmera e quanto tempo esse processo demora um processo trabalhista. O Léo fez a pergunta que todo advogado ama. Quanto tempo demora um processo? Gente, a gente não sabe. Esse processo trabalhista, o time dele, o tempo de demora do processo, ele infelizmente ele advém do judiciário. Então, hoje, a Justiça do Trabalho, né, a Justiça especializada, ela tem um dos resultados mais céleres de toda a justiça desse país. Uhum. Só que com a pandemia, isso aumentou uma demanda imensa. Então, eu poderia falar, por exemplo, até 2019, que um processo trabalhista ele já iria em torno de um ano e meio para ter uma sentença finalizada, né? E isso sem contar algo, tem as exceções, tem processo aí que está rodando há 6, 7 anos? Tem. Aí depende do que se discute ali dentro. Mas por média, mais ou menos isso. Hoje, a gente tem mais ou menos essa média? Não. Hoje, essa média teve uma extensão por conta da demanda mesmo do que a Justiça do Trabalho recebeu, mas ainda assim continua célere. Então, entrou com uma reclamação trabalhista. Essa primeira audiência, ela pode ser marcada com uma semana ou ela pode ser marcada para o final do ano. Audiências de instruções, vou dar um exemplo prático. Nós estamos em junho. Eu fiz uma audiência na semana passada em que o processo foi marcado a audiência para o dia 17 de dezembro. De instrução, 6 meses, entendeu? Então, assim, e na semana anterior, em outra vara, fiz audiência que o processo foi marcado para a semana seguinte, a instrução. Então, assim, é um negócio que foge da competência do advogado poder limitar aquilo ali. Tanilo, mais uma média. Em média é isso, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, para ter esse processo resolvido aqui em Goiás. Se tiver que subir para o TST, aí foge um pouquinho, estende um pouquinho esse prazo. Dá alçada, né? Não, Danilo, eu tenho uma dúvida também, que é no sentido assim, a gente vê, né, a reclamante, né, no caso, os empregados entrando muito contra as empresas, né? Mas existe a possibilidade de outras situações, por exemplo, sindicatos entrar contra a empresa, alegando alguma situação que a empresa não está cumprindo com os seus funcionários. Isso pode ocorrer ou não? Existe tem ocorrido muito. Só voltando na questão das câmeras, Emerson. As câmeras são bem polêmicas, né? A empresa tem essa discricionariedade, é um poder, sim. Mas o que a gente aconselha? Primeiro, antes de tudo, que a empresa tenha um regimento interno que para regulamentar isso. O que a legislação fala sobre isso? Fala os óbvios, não pode ter câmera dentro do banheiro, dentro do refeitório, você não pode entrar na intimidade, né, infringir os direitos constitucionais daquele empregado enquanto ser humano. Mas sim, eu quero, Tanila, eu quero ter uma visão melhor da minha empresa, eu quero ter esse acompanhamento ali daquelas câmeras. Então, tenha um apoio jurídico, tenha sim, converse com o advogado, faça essa regulamentação, informe para os funcionários que isso, né, está acontecendo dentro da empresa, porque essa consciência ela tem que existir. Mas eu queria surpreender. Não, você não pode. Você tem que informar que está sendo filmado, você tem que informar que está sendo gravado áudio e vídeo, porque é a imagem daquela pessoa. Isso ajuda demais. Isso ajuda demais. Sem citar nomes, mas inclusive a empresa vocês conhecem, acho que o W vai lembrar o caso. A gente teve uma justa causa aplicada que, se não tivesse câmera, ela não seria aplicada. Ele conseguiria reverter a justa causa. Porque o valor que foi furtado dentro da empresa, o objeto que foi furtado dentro da empresa, ele é irrisório. Mas ele é irrisório, assim, a gente está falando de uma empresa de pequeno porte. O que é irrisório? Se você tira R$1 milhão do banco, dentro do montante que o banco tem de dinheiro, isso é irrisório? Irrisório para o banco, sim. Para o banco, sim. É um valor irrisório. Então, assim, se a gente não tivesse câmeras dentro da empresa que demonstrassem claramente o ato do funcionário, que é o quê? A quebra da confiança,
a gente não teria conseguido Aí firmar a justa causa. Nem tá considerando a questão de valor, né? Não. Mas sim a ética do cara. Porque a questão o desvio de conduta dele. A né? questão do furto dentro da empresa nunca é relacionado ao valor. Ela não, nós estamos ligados. Tem a questão do princípio da bagatela, que pode ser aplicado, né? Puxa ali, traz isso para dentro da Justiça do Trabalho, e às vezes a gente consegue quebrar a aplicação dessa justa causa, porque o valor é muito ínfimo, enfim. Mas qual que é a questão principal da Justiça do Trabalho? É a confiança. O que você vai fazer com esse funcionário ali? Poxa, ele pegou um produto de Acabou, né, a R$6. Acabou. Imagina o que ele vai fazer quando passar 20 mil na mão dele, É. né? Você quebrou a confiança. E pode ser que, tenha sido ele precisava daquilo naquele momento, ele precisava... É um ato falho, né, no momento. único ato falho, pode ser? Pode, mas você quebrou a confiança. E aí, como que vai funcionar isso? Como que vai funcionar essa relação? Entendeu? Então, essa questão das câmeras, elas têm que vir sempre bem acompanhadas, para elas estar, juridicamente falando, bem acompanhadas de uma regulamentação que evite você, ao invés de resolver o seu problema, trazer um problema maior para a empresa. E sobre os sindicatos, tem sido, quem advoga para sindicato tem sido o terror das empresas atualmente, principalmente o sindicato dos bares hoje em Goiânia, que tem, eu advogo para muitos bares e restaurantes, e existe uma aplicação usual, né, de forma de pagamento, de carga horária, que foge da legislação. Então, os donos de bares e restaurantes hoje em dia, eles às vezes negociam com aquele funcionário sem que isso tenha previsão na convenção coletiva, sem que isso tenha previsão na legislação, né, faz ali um contrato interpartes que não tem validade na Justiça do Trabalho e acaba segurando, né, trabalhando, essa relação acaba perdurando por muito tempo. O sindicato tem autonomia para isso? Tem. Mas Tanila, as pessoas não estão mais sindicalizadas. O meu funcionário assinou aquela carta de que ele não quer mais fazer parte do sindicato, porque ele não quer contribuir com a verba, né, com a mensalidade ali do sindicato. E aí? E não importa. O sindicato, mesmo assim, ainda tem a competência para representar esse empregado perante a Justiça do Trabalho. Então, nós temos casos, sim, de sindicatos que entram com ações milionárias, e geralmente são milionárias as ações, que a gente está falando aí dos últimos 2 anos de cada funcionário que esteve ali, e de cada funcionário desses 2 anos, você pede os últimos 5 anos trabalhados, e você coloca isso em uma proporção de uma empresa, por exemplo, com 10 funcionários. Vamos com 100, colocar. com 50, com 200. Aí você aumenta isso. Entendeu? Então, são ações milionárias, sim, e que na maioria das vezes os sindicatos, eles têm substância para provar que aquele ato está acontecendo dentro da empresa. E aí, no caso do êxito do sindicato, essa verba, esses valores são repassados aos colaboradores mesmo. Aos colaboradores. O sindicato representa, né, os colaboradores, então quando o sindicato entra com a ação, ele nem sabe quem ele está representando. Porque ninguém, às vezes, nem procura o sindicato. Exatamente. Se a pessoa não procurou, se o empregado não procurou o sindicato, aquele dinheiro deve ficar ali, resguardado por até 5 anos, até prescrever. O que a legislação fala. Tem que ficar, a gente tem que confiar na boa-fé do sindicato. Mas a regra é essa, ele entra representando sem saber sequer quem ele representa, e ele também tem que prestar conta desse pagamento para a Justiça do Trabalho. Então, não é um dinheiro, a gente brinca assim, mas não é um dinheiro que fica na conta do sindicato, né? A Deus dará, ele tem que prestar conta. Então, quando ele pede a informação para a empresa, ele entra com a ação, eu estou entrando porque, por exemplo, não tem o pagamento da gorjeta dos funcionários. Então, eu quero saber quantos funcionários você tem. E aí o empresário fala, mas como? Que ele está entrando com o processo, ele nem sabe quantos funcionários eu tenho. É assim mesmo. Então, e eu vou dar aqui uma dica online que nem sei se isso pode ser transmitido, mas assim, fica não grave dica. Agora, não grave. Dá uma suspendida na gravação, porque os sindicatos, eles costumam notificar as empresas, para as empresas apresentarem essa documentação. E o que eu falo para os meus clientes é assim, gente, não apresenta não. Você está produzindo prova contra você.
Sim. Então, você vai entregar para isso. Ah, mas qual é a consequência? Existem multas, existem... E o sindicato que lute para receber essa multa. Eu prefiro aconselhar os meus clientes, os empresários, a não entregarem essa documentação. Meus colegas sindicalistas, que me perdoem, mas eu aconselho eles a não entregar essa documentação porque você está produzindo prova Sim. contra você. Você está informando que... Você está dando todo o desenho da sua empresa para que o sindicato mova a ação. Ele vai mover a ação. E o que eu brinco com todo mundo também, com os clientes, assim, todo mundo ficou muito feliz com a retirada, né, da contribuição sindical. E é isso mesmo, esses sindicatos vão acabar. E não. A ausência da contribuição sindical fez com que os sindicatos tivessem que se movimentar para se manter. E como que eles vão movimentando? São as ações. Então, assim, na minha opinião, essa contribuição sindical volta. Deixa o sindicato lá, trabalhando para o necessário, fazendo as atualizações necessárias, porque não se via tanto, pelo menos é a experiência que eu tenho, não se via tantas ações coletivas na Justiça do Trabalho como se vê hoje. E as ações coletivas, elas além de demandar mais tempo, elas têm um peso maior, né, Tanila? Muito maior, né? Você pega, são todos os seus funcionários, independente se o funcionário quer ou não. A menos que o funcionário vá na Justiça do Trabalho e informe, né, no decorrer dessa ação, olha, eu não quero, é um direito meu e eu não quero exercer esse direito. E isso, para acontecer, é quase impossível, porque os funcionários sequer sabem, né, ficam sabendo da ação trabalhista. Então, a empresa, ela é surpreendida com a ação de todos os seus funcionários. É um processo muito complexo, é um processo de cálculos complexos. A Justiça do Trabalho já até se absteve de fazer esses cálculos, é um cálculo que as partes têm que se responsabilizar de fazer, porque a gente está... É muito fácil fazer, né, um cálculo de 5, 10, 15 funcionários, mas quando você coloca isso a 100, a 200 pessoas, são cálculos extensos, passíveis de muitos erros. Então, assim, a ação coletiva, ela dá trabalho. Em todas as searas da justiça. Eu sempre falo que, olha, eu quero entrar com uma ação, eu tenho um grupo de pessoas que tem o mesmo direito, vamos entrar individualmente. Porque quem vai analisar é um ser humano. Agora, você pensa no cansaço mental de uma pessoa analisando 100 casos juntos. Tanto que é mais fácil ele analisar de 1 a 1. Mas vai entrar com 100 processos? Vamos entrar com 100 processos, porque de 1 a 1. Mas, eventualmente, 50 pode ter uma decisão e 50 pode ter outra decisão diferente. Pode acontecer? Pode. E aí, a gente utiliza o parâmetro. Na hora do recurso, você fala, não tem jeito. O juiz decidiu aqui e o outro decidiu de outra forma. Então, você vai tentando evitar a quantidade de erros com as ações.